Livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 47. 1 Samuel 17, 47. Agora, de olhos abertos, diga assim: Senhor, fala comigo, que o teu servo ouve. Você lembra desse fato na Bíblia? O jovem Samuel, ele estava dormindo e Deus falou: Samuel. Aí ele falou: tem alguém me chamando. Aí ele foi lá no Eli e falou: profeta, o sacerdote, o senhor está me chamando? Ele falou: não, não estou te chamando não. Eu escutei o senhor chamando meu nome. Ele falou: não, vai dormir, Samuel, fica quieto. Aí Samuel deitou, menino, né? Deus falou assim: Samuel, Samuel. Aí falou: o profeta está me chamando, ele está brincando. O senhor está me chamando? Aí ele falou: não, não estou chamando, eu escutei o senhor me chamar. Aí o sacerdote falou: olha, não sou eu não, eu acho que é Deus que está te chamando. Então, se você escutar a voz de novo, você responde a ele. Você diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. E Samuel foi lá e deitou. Quando ele começou a dormir, Deus falou assim: Samuel. Aí ele falou: fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí Deus falou com ele, coisa linda. Diga para Deus: fala, Senhor, que teu servo ouve. Versículo 47 de 1 Samuel 17 diz assim: e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Diga: esta batalha é do Senhor, e Ele entregará os meus inimigos nas minhas mãos. Agora diga para o seu irmão: as suas batalhas são do Senhor. Aleluia. Diga: nesta manhã, Deus manda te dizer que as suas batalhas são do Senhor, e Ele te dará a vitória. Aleluia. Quem crê nisso? Que as suas batalhas pessoais, o que você está enfrentando, na verdade o Senhor está assumindo nesta manhã. Aleluia, aleluia. Você que está aqui na casa de Deus, você ama a Deus, você veio buscar o Senhor, e o Senhor manda te dizer nessa manhã: eu estou assumindo as suas batalhas. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha, aleluia, e eu vou te dar vitória. Foi o que ele falou aqui nesse texto, através do rei Davi. Foi o que ele falou. Agora, eu tenho aqui na minha mão 2 instrumentos. Então, quem sabe o que é isso? Todo mundo, né? É uma seta. Suponhamos que você vai para uma guerra. Qual dos dois você... Não uma guerra, você vai sair na mão com uma pessoa. Expressão pesada, né? Mas suponhamos que é necessário. Você está aqui, tem uma parede, você está encurralado, e você tem que brigar com essa pessoa para salvar a própria vida. E você tem esses 2 instrumentos. Qual dos 2 você usaria? Depende de quê? Aí é outra conversa. Mas qual que você escolheria? Esse aqui é mais para uma espada, um punhal, né? Pois Davi escolheu a seta. Davi escolheu a seta. E olha que o outro que vinha lutar com ele vinha com uma espada 3 vezes maior, que um de nós não pegaria facilmente na sua mão. Ele veio com uma espada imensa, mas Davi escolheu a seta. Davi escolheu o estilingue lá, a funda, mesma coisa de atirar pedra. E por que ele escolheu a funda? Você veja que antes, um pouquinho antes, o rei Saul chamou ele e falou assim: então, toma aqui a minha armadura, esse capacete especial, essa armadura especial, ela é mais leve, ela é ágil, toma minha espada, toma aqui tudo que eu tenho. E Davi colocou aquilo e falou: não, eu não consigo lutar com isso aqui, para mim não dá para lutar com isso aqui. Ele falou: não. Ele tirou aquilo e falou: você vai lutar como? Eu vou lutar com a minha seta, eu vou lutar com as minhas armas. Antes dele oferecer a armadura dele, quando Davi chega para ele, ele olha para Davi e fala: mas você não dá para você encarar Golias, você é um menino, e ele é um guerreiro desde que nasceu,
Você não tem condições de lutar com ele. E Davi, cheio da convicção, olha para ele e fala assim: o senhor não sabe quem eu sou. O senhor não me conhece. O senhor não sabe da minha história. O senhor está analisando pela aparência. Mas olhe bem, eu sou pastor de ovelhas. Eu, seu servo, cuida das ovelhas do seu servo, que é meu pai. Eu vou lá no campo, eu cuido lá. E muitas vezes, não é uma vez só. O texto, ele mostra que várias vezes apareceu um leão. E quando não era leão, era um urso, e apanhava a ovelha. O leão apanhava a ovelha, mordia e ia levando a ovelha. Diz o texto que Davi disse assim: e quando ele apanhava a ovelha, eu perseguia o leão, e atacava o leão, e ele soltava a ovelha, e o texto diz que o leão agora se virava para Davi, para atacar Davi. E Davi disse assim: e nesse momento eu feria o leão e o matava. Eu pegava ele pela barba e eu o matava. E não fiz isso só com o leão, eu fiz isso com o urso também. E o rei olhando aquilo, imagina o rei olhando isso. Menino, você está dizendo que você já matou leões? Já. Você já matou ursos? Já. Mas você, por quê? O senhor está me tirando? O senhor está me desprezando? E aí o rei ficou convencido, tamanha era a firmeza dele. Ele não disse: talvez Deus vai me abençoar. Não, ele não disse: pode ser que Deus me abençoe. Não, ele não disse. Ele disse: Deus vai me abençoar. Tem hora, irmãos, que a gente sabe da vontade de Deus e a gente afirma categoricamente. O problema é que os crentes de hoje, muitos deles, não têm essa firmeza. Então, versículo 37, e disse Davi mais. Olha o que Davi fez. Davi disse assim: eu já matei leão, eu já matei urso. Acontecia isso, eles vinham para cima de mim, eu não deixava não, eles pegavam, porque, pense bem, você está com um bando de ovelhas, então vem um leão e pega uma e vai embora. Davi disse: não vou perder nenhuma. Diga: não vou perder nenhuma. Ele ia atrás até capturar o leão e matar o leão. E aí ele disse assim no versículo de número 37, e disse mais Davi ao rei Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Aleluia. Ele estava dizendo assim: eu vim aqui para lutar com esse gigante. O Senhor está precisando de um guerreiro. O Senhor está desesperado. Tem 40 dias que nós estamos sendo humilhados e afrontados por esse filisteu. Não há um homem, mas hoje eu estou aqui me apresentando ao Senhor, porque eu vou matar esse gigante. Aí Saul olha para ele e fala: mas você não pode, ele é guerreiro desde menino. É porque o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe quem eu sou, o Senhor não sabe o que eu já passei, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor está julgando pela aparência, mas o Senhor não sabe que eu sou um homem de oração, um homem da palavra, um homem de santidade. Eu tenho comunhão com Deus, eu conheço meu Deus. Olha, eu vou contar ao Senhor o que aconteceu. E ele vai contando, narrando. Então aí Saul olha para ele no versículo 37, e Davi falou: vai então, que o Senhor seja contigo. Mas espera aí que eu quero te ajudar, eu quero te dar uma ajudinha, toma aqui. Aí Saul dá para ele a armadura, aí ele coloca até, aí ele fala: não tem jeito de eu lutar com isso aqui, o senhor não está entendendo, eu não quero lutar com as suas armas, eu quero lutar com a arma que eu sei lutar. E aí eu acho que quando ele pegou o estilingue de novo, ele pegou 5 pedras, o rei deve ter desprezado de novo. Mas Davi não ligava para desprezo dos outros não, para pessoa que menosprezava ele, não ligava para isso. Ele já estava acostumado. Na casa dele o pai dele desprezava ele, na casa dele os irmãos desprezavam ele, entende? Se você olhar aqui antes, o pai de Davi estava lá cuidando das ovelhas, e não foi uma vez só, era constantemente. O pai chamava: Davi, vai levar comida para os seus irmãos, vai lá no campo de batalha saber como seus irmãos estão. Várias vezes Davi foi lá, não foi uma só,
Foi várias. Numa dessas, na última vez que Davi chega, que acontece aquela cena, mas Davi tinha o costume de ir. Ele ia fazer o favor para o seu pai. Isso está no versículo de número 15. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Então aqui diz o texto que ele ia e vinha, cuidando do texto, aí, dos seus irmãos e das ovelhas. Aí um dia o pai chama ele e fala, vai lá levar. Naquela ida, já era uma coisa normal, ele levava, pegava notícia. Quando ele chega no acampamento, os soldados estão na hora de se enfileirar para encarar de frente o exército inimigo filisteu. Havia aquela movimentação no arraial. E aí Davi vê aquela movimentação e alguém solta lá, sai aquele gigante, todo Israel recua, ele dá afrontas para todo o povo de Deus, ele diz, não tem homem aí, não tem ninguém capaz de me encarar, vocês são frouxos, não tem se vocês me vencer, todo o exército, mentira, ele falou, se alguém de vocês me vencer, todo o exército filisteu vai se entregar e vai se render. Mentira, você vê no texto que é mentira. Ele era um mentiroso, mas não aparecia ninguém. Quando Davi viu aquela cena, ele pensou no coração dele, falou, o quê? Mas, olha o que aconteceu também. Nesse momento, era um momento normal na vida de Davi. Ele ia e vinha. E de repente, quando ele chega aqui, ele fala assim, meu Deus, isso aqui é a oportunidade da minha vida. Eu estou esperando uma oportunidade dessa há muito tempo. Essa é a oportunidade, porque ele ouviu alguém dizendo. E aí quando ele ouviu dizendo, ele falou, não acredito. Aí ele foi e perguntou para o outro falou a mesma coisa. Depois ele foi e perguntou para o outro, 3 vezes. Ele perguntou para saber se era verdade. Porque os homens disseram assim, está vendo aquele gigante? Todo Israel está com medo. Mas quem matar aquele gigante, o rei vai dar muito dinheiro, vai dar a filha dele para se casar. E a família desse que vencer, não paga mais imposto em Israel. Aí Davi falou, o quê? Isso é tudo que ele viu os guardas conversando. Aqui ele entrou, ele falou, o Deus que me ajudou a matar leão e matar urso, vai me ajudar a matar esse gigante. Ele falou, é a oportunidade da minha vida. Aí ele foi e perguntou a um soldado, o irmão dele, viu ele falando, falou, vem cá, é verdade isso que está falando aí? Falou, é, e repetiu tudo aquilo. Naquele momento o irmão dele viu ele conversando com os soldados, o irmão dele diz a Bíblia que ficou irado com ele, o irmão dele ficou indignado com ele, e o irmão dele começou a esbravejar, a exortar Davi, a xingar Davi, ia falar mal com Davi. E Davi falou assim, calma rapaz, só fiz uma pergunta. Não, eu conheço o seu coração, eu sei quem você é. E começou a julgar Davi, você é meu irmão de sangue, você vive comigo, eu sei da sua prepotência, eu sei da sua arrogância. E desabou sobre Davi. Mas Davi, irmãos, era cheio de Deus, já estava treinado com isso, entende? Olha aqui o versículo de número 22. E diziam, viste aquele guerreiro que vai? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai Israel. Então Davi falou com os homens que se achavam perto dele, qual será a recompensa de quem matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu? Davi começou a falar, esse filisteu incircunciso, para afrontar os exércitos do Deus vivo. E os soldados, 27, repetiram-lhe aquela palavra dizendo, esta será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, o primogênito, o irmão mais velho de Davi, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles soldados, ficou furioso com Davi e disse, por que viestes para cá e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Menosprezou ele como se ele não fosse nada. Você é um cara que ganha nem salário mínimo, você está passando fome, você está numa luta tremenda, você cuida lá no... porque aquele era um serviço tipo subalterno. Humilha ele, o próprio irmão. Olha, não parou. Olha o que ele diz para ele.
com quem deixasse aquelas poucas ovelhas lá no deserto. O irmão dele não sabia, mas se você ler o texto aqui no versículo 12, você vai ver que Davi, toda vez que o pai dele falava assim, vai lá visitar seus irmãos no campo de batalha, que eles estão na guerra com Saul, ele pegava uma pessoa e falava assim, eu vou lá, mas você vai cuidar das ovelhas para mim. Olha o versículo 12, ele nunca deixou as ovelhas desamparadas, ele sempre esteve ali, e quando ele saía, ele colocava pessoas para dar cobertura. Quem está entendendo, diga aleluia. Líderes para dar cobertura, líderes que o representava, porque é assim que é feita a obra de Deus. Você não deixa, Léo, ele não deixava, ele tinha responsabilidade com o rebanho. Davi 12, o versículo 12 disse isso. Vinte, na verdade. Davi então se levantou de madrugada, cedo, para cumprir a ordem do seu pai, e deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu, como Jessé lhe havia dado ordem. Quando o irmão dele fala, com quem você deixou? Ele não sabia quem era Davi, mesmo sendo irmão dele. Ele não falou nada, Davi não falou nada, Davi ficou quieto. Ele disse assim, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Aí olha agora, irmão, o 28 eu estou lendo. Como que ele é maldoso. Olha o que ele fala, eu conheço o teu orgulho, eu sei quem você é, mulher, eu sei, homem, quem você é, eu te conheço, conhece nada. Fala, quem conhece meu coração é o Senhor. Às vezes você já mudou, às vezes você foi coisa ruim mesmo, mas o Senhor tem trabalhado na sua vida. Ele disse, eu conheço a tua maldade, o teu coração, pois você veio aqui. Olha o que ele fala agora, você veio aqui para ver a nossa desgraça, você veio aqui, o versículo 28, eu estou lendo, você desceu até aqui para ver a batalha, você quer ver o circo pegar fogo. Ele ficou julgando Davi, Davi tirou de letra, porque Davi era cheio de Deus, igual você, diga amém. Amém. Davi, irmãos, estava acostumado com essas coisas, porque toda vez que você começa a se destacar, surgem as coisas contrárias contra você. A árvore que não dá fruto, não toma pedrada. Enquanto você está ali, está bom. Mas quando Deus começa a te abençoar, então, aí começa. Quando Samuel, o homem mais importante, presta atenção, se o presidente da república entrasse na sua casa, aí ele falasse assim, não, eu vim aqui almoçar. Não, eu vou preparar, mas enquanto isso eu vou mandar chamar todos os meus filhos. Sua segurança fica lá fora, mas aqui dentro só vai ficar aqui. Mas o homem mais importante foi na casa do pai dele. Ele chamou todos os irmãos e não se lembrou de Davi. Imagina a ferida que isso causa no peito, no coração de um filho, quando ele é abandonado, menosprezado. O Samuel, o profeta, falou com Jessé, o pai dele, falou, Jessé, você tem 7 filhos aqui, e Deus falou comigo que está faltando um, está faltando um, não são nenhum desses. Aí diz, tem um caçulinho que está lá cuidando estava trabalhando, diga aleluia. Estava onde? Ele não estava lá parado à toa, vagabundo, não, ele estava trabalhando, procurando emprego, fazendo alguma coisa. Está trabalhando, ele falou assim, então manda chamar. Quando Davi chega, ele toma banho, diz o profeta que olhou assim, aquele rapazinho vermelho, que é cheio de sardinha, a Bíblia fala com clareza, branquinho, que vem andando assim. Ele fala, meu Deus, mas o Espírito Santo fala, esse aí, não julgue pela aparência. Olha para o seu irmão e fala, esse aqui. Fala, irmão, para o seu marido, fala, é você, homem, acorda. É você, irmã, que é o escolhido do Senhor. É você, Jetson, que é o escolhido do Senhor, Charles. Aleluia. Fala para o seu irmão, é você. Davi, é você, irmão. Irmão Elias. Ele era acostumado a ser menosprezado. Ele nem ligou. Chegou lá, fez... Irmãos, a fúria do irmão dele, do versículo 28, tem explicação. Imagine, ele lá cuidando das ovelhinhas, daqui a pouco ele chega e fala, rapaz, hoje eu matei um leão. Você é mentiroso, rapaz? Não, eu matei.
eu botei a pele para secar lá, eu vou trazer a pele para você ver. Aí daqui um dia chega o Davi com aquela pele de leão, igual aqueles cara da África, né, nas costas, imagina. Aí, você não matou isso? Eu matei, rapaz. Você achou isso? Não achei nada, não acreditava, não tem problema. Você é metido mesmo, e aquilo vai. O cara, se visse um cachorro, saia correndo. E Davi chegava com um leão. No outro dia ele chega com um urso. Misericórdia. Ele chega com um urso em casa. Falei, matei também. Que isso? De vez em quando chegava com um trem desse. E quando ele pegava o instrumento musical dele? Diz a Bíblia, irmãos, quando ele pega, Davi era inventor de instrumento musical, diz os Salmos. Ele fala assim, isso aqui sai som. Então, isso aqui sai som. Eu acho que dá para fazer um inventor. E quando ele era jovem, lá nas reuniões de família, ele pegava o instrumento dele e começava a tocar. A glória de Deus descia. Porque lá na frente, quando Saul estava endemoniado, eles precisaram de um levita que tocasse e cantasse bem. Alguém lá do palácio falou assim, eu conheço um rapaz, toca que é uma maravilha, canta que é uma bênção. É mesmo, tem uma habilidade sobrenatural, uma graça de Deus. Chama esse rapaz. Era Davi. Porque lá no mato, quando ele estava lá, ele ficava tocando para Deus das estrelas. Cheirava cobra, cheirava bode, a roupa dele fedia cabra, dormia lá naquele trem mesmo ali e tal, mas ele ficava lá adorando a Deus. Ele não precisava de púlpito, ele não precisava de plateia, ele era adorador de essência. Irmãos, Deus estava forjando ele, porque ele dava lugar. Quando ele foi rei, diz a Bíblia que ele cuidava das coisas durante o reino, durante o dia. À noite ele adentrava a noite adentro, lendo a Bíblia, adorando a Deus, ministrando ao Senhor. Salmo 1 diz, na tua palavra eu medito dia e de noite. Ele diz lá na frente assim, o meu prazer não é andar de cavalo, não estar na minha moto, andar de avião. Não, o meu prazer é meditar na tua palavra. Ele estava acostumado a ser desprezado. Quando ele chega perto do rei, o rei olha para ele e fala, meu Deus do céu, de todo esse exército só saiu isso aqui? Você quer enfrentar? Você não pode. Aí ele, cheio da convicção, com firmeza, ele não ficou assim, não, ele falou firme. Tem hora que você tem que ser firme, diga aleluia. Você tem que ser firme, dizer, não, isso aqui eu não comungo, isso aqui eu não participo, eu sou um servo de Deus, e dê o que der. Eu dava aula do CRAU, e tinha um rapaz que dava aula comigo também. Ele trabalhava aqui na Cimento Paraíso. Inclusive eu já trabalhei nessa fábrica de cimento uns 3 anos da minha vida. Quando eu estava estudando, antes de casar lá, eu trabalhei lá. E a gente era colega de trabalho. A vida passa, eu vou pastorear uma igreja, ele vem ser membro da igreja. E um dia, chamei ele para dar aula, Charles Taylor, o nome dele. Ele dava aula de finanças lá também, tinha 4 classes, ele dava aula nenhuma. Então, eu coordenava o curso. Um dia ele chega e fala, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, tá bom, o que é? Ele falou assim, tem uma empresa aí, pastor, de São Paulo, que me chamou para trabalhar. E eu não sei, pastor, estou orando, o senhor me ajuda em oração? Ajudo. E ele falou para mim que o salário é o dobro. Eu estou bem empolgado. Eu falei, não, mas nós temos que orar. Ele falou assim, eu vou. Ele me chamou para ir lá na empresa. Lá na empresa, conhecer a empresa. Eu falei, então se você for na empresa, olha lá se tem gente lá que aposenta, se os funcionários são muito tempo, olha o ambiente, porque às vezes você vai mudar para um salário melhor, mas o ambiente é um inferno, não vale a pena. Então, olha isso tudo. Aí ele foi, olhou e voltou, pastor, a empresa tem gente que aposenta, não sei o quê, falou um monte para mim. Aí eu falei, agora eu vou falar para a minha empresa. Aí ele foi lá na empresa dele, que ele trabalhava aqui em Vitória, e falou, eu vou ter que sair, porque eu tive uma proposta, não sei o quê. Os caras foram, eles vão te pagar o dobro. Os caras foram e deram o dobro do salário para o Charles. Deram o dobro. Aí ele falou, é mesmo? Aham, deram o dobro. Aí voltou e falou, pastor, eles me deram o dobro. Eu falei, então, você não vai ter que ficar viajando, porque ele ia viajar o Brasil todo. A empresa ia dar carro para ele, 24 horas de locadora, passagem de avião,
Ele ia na segunda e voltava na sexta. Era um negócio assim fora do comum. O salário dobro. Aí ele voltou e falou, a empresa lá igualou. Eu falei, aí Charles, aí você tem que, eu acho que eu ficaria aqui. Porque deixar a família, ficar a semana toda fora, você já está lá e tal. Quer dizer, se eles aumentaram o seu salário, porque eles têm bom interesse com você. Aí ele falou, tá bom. O cara de São Paulo ligou e falou assim, não, eu dobro. Eu dobro. Aí ele ficou doidinho, ele ligou, pastor, o cara dobrou. Eu falei, não tem jeito não, filho. Aí o cara falou assim, eu estou indo em Vitória, o dono da empresa, tem em outros países também empresa, ligou para o Charles Taylor e falou, estou indo em Vitória, eu quero almoçar com você. Aí o cara veio, e aí o cara foi, aí ele falou com o cara assim, e a pergunta era essa, né? Charles, o que você tem? Que o cara te quer tanto assim, irmão? Você está doido? No mercado aí tem um monte, para ganhar esse salário, essa condição toda. E aí o cara veio, Hélito, sentou com ele, foi almoçar, e ele perguntou ao cara. Ele falou, rapaz, mas por que você me quer? Ele falou assim, quando você era comprador da Cimento Paraíso, era antes ainda dele estar nessa nova empresa, você era comprador, técnico, e eu me lembro assim, os equipamentos a indústria fica assim no pátio, né? E o Charles que levava eles para ver as correias, aqueles equipamentos caros, que a indústria desse cara vendia. E ele disse para ele assim, você nunca me pediu um lápis, você me atendia, nunca me pediu uma borracha, você nunca pediu um favor, você nunca pediu um benefício de espécie nenhuma. Eu quero você na minha equipe. Ele está até hoje. Quando eu ia fazer festa na igreja, ele falou, pastor, tem tanta milha que eu não sei o que vou fazer, deixa que a passagem do pregador eu compro. Eu falei, deixa Deus te usar. Só de milha. Irmãos, vai chegar a sua hora. Seja fiel a Deus. Olha, irmãos, enquanto Davi ia e vinha, todo dia, de vez em quando ele fazia aquele percurso, um dia chegou o momento dele. Ele viu uma situação e falou, é a oportunidade. Quem está esperando uma oportunidade de Deus aqui? Levanta a mão. Todos nós, não é? Todos nós. Então levante a mão que eu vou profetizar. Qualquer hora dessa, você vai dar de cara com a sua oportunidade. É a oportunidade que vai mudar a sua vida. Eu quero profetizar que qualquer hora dessa, por esses dias, o mais rápido que você pensa, uma porta de Deus vai vir a seu encontro. Todo mundo, aleluia, pode dizer que não é bênção, mas você vai olhar e dizer, o quê? É o que eu estou esperando, e você vai passar, e vai, aleluia, usufruir daquilo. Recebe, aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle. Então, quando ele chega ali, ele vê, ele fala, meu Deus, 3 vezes, irmãos, eu acho que ele não lutou, eu acho que ele até lutaria, mas o que incentivou ele a lutar, foi a oportunidade que surgiu. Ele perguntou 3 vezes, não foi uma nem 2, 3, é o que mesmo que vai ganhar quem fizer isso? Quem está esperando a oportunidade, diga aleluia. Fala, ela está vindo, eu estou vendo, ó. Aleluia. Foi isso. E ele falou assim, não, isso aí. Aí ele convenceu o rei e foi. Ele não escolheu a espada, escolheu a seta. A seta. Mas por que ele escolheu a seta? Todo mundo aqui escolhia a espada, mas ele escolheu a seta. Escolheu a seta. Por quê? Porque enquanto ele estava lá, ele se tornou um especialista na seta. Ele não perdeu tempo. Quando ele estava lá no meio das cabras, dos bodes, fedendo a cabra, dormindo com uma ovelha, ele começou a treinar. Ele treinou, ele se tornou especialista. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Deus nos dá as armas para a nossa guerra. E as armas que Ele nos dá, muitas vezes são desprezadas pelas pessoas. Mas eu quero dizer para você que as armas da nossa milícia são espirituais. E nós temos que, aleluia, nos manter focados e habilitados, treinados nas armas que Deus tem nos dado. Lembra de quantas batalhas você venceu pelo poder da oração?
Quantas batalhas você venceu e aquele mal que estava no seu corpo, como uma doença, uma enfermidade, sumiu misteriosamente. Você lutou, você gemeu, você chorou, mas você perseverou, muitas vezes chorando e declarando: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Aleluia! Alguns momentos você deu uma de doido, você sorria e glorificava pela sua cura, mas que ainda estava a dor no corpo, mas de repente aquilo sumiu. Aquilo desapareceu. Quantas batalhas você já venceu, quantas ameaças você já venceu, quantas crises você já venceu com armas desprezadas pelas pessoas. Quantas vezes você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, vai lá para mim, resolve esse negócio, eu não dou conta. Senhor, por favor, me ajude. A minha humanidade, eu estou com vontade de voar no pescoço desse camarada. Senhor, eu estou com vontade de fazer algo terrível. Não, Senhor, mas eu não vou fazer. Vai lá, Senhor, para mim. Deus foi e você teve a vitória. Porque é assim que nós lutamos. É assim, Deus está te treinando. Deus está te treinando para coisas maiores. Porque nessa manhã Deus olhou para você e disse: é você, o ungido de Deus. Quando Davi chegou, ele falou: Davi, Samuel, não olhe a aparência, Samuel, porque eu não olho a aparência, o exterior, eu olho o interior, o coração. Não despreze os pequenos começos, não despreze as coisas pequenas, o Senhor fala na sua palavra. E aí, irmãos, qual que é pior? Quando ele chegou na frente do Golias, o Golias olhou para ele, um embornal, aqui a gente fala embornal, um embornalzinho, uma sacola, vem cá, senhor, por favor, um embornal na cintura, e um estilingue na mão, mais ou menos assim. Mas, irmão, ele tinha uma habilidade para jogar essa cá e puxar, era uma coisa fora do comum, sim ou não? Ele tinha, irmão, quando o cara viu aquilo, o cara olhou e falou: cadê a espada? Cadê o escudo? Às vezes você vai enfrentar uma batalha, uma pessoa nervosa, aí você vai, ele fala assim, a mão dele não está mão fechada que vai me dar um soco, ele está vindo calmo, aí você vai e usa a arma de Deus, a palavra branda desvia o furor, aí o cara pensa que você vai agredir, você fala: ô meu amado, me desculpa, aí ele já dá no trânsito, por exemplo, já aconteceu isso com você no trânsito? Já. Esses sanguíneos, irmão, eles dão trabalho, tá? No trânsito, o cara pensa, você vai, você fala assim: ô meu irmão, desculpa. Coitado, tá bom. Já aconteceu? Um dia desse eu estava vindo para a igreja. Quando eu passei na padaria, o cara estava estacionado na padaria. Não sei, ao contrário, não me lembro bem. Sei que ele deu uma fechada de mim. Ainda saiu bravo. Eu fiquei quietinho. Eu falei: misericórdia. Aí ele veio descendo também. Quando chegou aqui, ele entrou para a igreja. E eu também. Eu falei: deixa eu esconder aqui para ele não me ver. Mas ele ficou bravo, rapaz. Estava eu e Glaucio. Aleluia. Deixa para lá. Mas a palavra branda, quando Davi veio, diz a Bíblia que ele olhou para Davi com aquele estilinguezinho na mão. Ele falou assim: vem cá, você está pensando que eu sou um cachorro para você vir com pau e pedra? Ele começou a esbravejar. 3 metros e tanto de altura, um gigante enorme, aquela armadura assim, parecia uma couraça assim de jabuti, assim, que você podia dar uma pedrada que aquilo não fazia nada, um blindado assim no peito, entendeu? O capacete descendo assim. Eu não sei o que Davi pensou, porque eu acho que quando Davi olhou para ele de longe, que ele estava afrontando, Davi ficou olhando assim e falou: o quê? Eu acho que ele viu já as brechas na armadura de Golias, que Golias começa, agora escute, irmãos, a encarar ele e falar assim: ó, vou te arrebentar, tá? Imagina que eu sou desse tamanho e você é pequenininho aí, do jeito que você está sentado. Eu vou pisar em você, vou te chutar todo. Ele começou a esbravejar. Agora, qual que é pior? Um homem falando com você que vai te quebrar, ou o rugido rosnado de um leão? Já viu um leão de perto? Só viu no cinema? Na televisão? O dia que você vê, você vai falar: misericórdia, o bicho não é pequeno não, a pata dele é maior do que a minha mão fechada, bem maior, o bicho é desse tamanho, é escandaloso. Qual que é maior?
A pata de um urso é maior do que a do leão ainda. Golias rosnando e gritando, um urso pro lado dele, um leão. Ele falou: essa conversinha mole aí, sou acostumado a enfrentar leão, rapaz, e acabar com a raça dele. E ele começou a falar e amaldiçoar Davi, e Davi não se cala, Davi não deixou ele ter a última palavra. Ele falava, Davi rebatia. Ele falava, Davi rebatia. Toda vez que o diabo falar com você, não deixe ele ter a última palavra. Se ele disser que você está doente, que você vai morrer, você se levanta e cite as promessas de Deus. Se ele disser que você é um coitado, você diz assim: eu posso ser um coitado, mas meu pai é o dono do mundo, eu sou filho de Deus, eu sou um príncipe, eu não sou coitado. Você precisa se lembrar do que você tem e é em Cristo Jesus. Quando você se cala, você fica oprimido. Começa a dar uma dorzinha no pé, começa a dar uma dorzinha na nuca, começa um negócio, aquilo não vai embora, e você vai ficando oprimido com aquilo ali. Às vezes a pessoa, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você chega aqui na igreja, está bem alegre, eufórico. Aí tem um irmão, ele já chega mais comedido. Aí às vezes ele não te cumprimenta direito, ele está meio sem graça. Aí você acha que ele é mal educado, que esse líder é besta, que o pastor é bom. Não é, às vezes ele não está bem. Só Deus sabe das lutas que está por dentro, do que ele está passando. Quem está entendendo, diga aleluia. Às vezes você não sabe do que ele está. Então, irmão, compreenda. Quando ele não estiver assim, não estiver tão alegre, você bate e diz: paz, meu irmão. Diga shalom. Olhe para o seu irmão e diga: shalom, meu irmão. Olha bem, vai mudar o conceito dessa palavra agora. Shalom significa nada quebrado e nada faltando. A palavra shalom, se você tem aquela Bíblia Scofield, você pode olhar uma definição dessa palavra lá, na Bíblia Scofield. Ele não fala isso que eu estou falando, ele fala outras coisas. Mas a palavra shalom tem a ver com vida sentimental, vida material, vida financeira, vida espiritual, casamento, filho. Shalom é algo muito maior e completo. Então quando você fala haja paz nesta casa, você está abençoando de modo geral aquela casa. Quando você fala com o irmão shalom, você está dizendo que nada esteja quebrado na sua vida, que nada esteja faltando na sua casa, que tudo esteja completo, aleluia. Agora que você sabe disso, isso muda tudo. Porque mesmo que a pessoa não sabe, quando você fala com ela, você está falando: Deus vai consertar, Deus vai suprir, Deus vai entrar com suprimento na sua necessidade. Agora você pode dizer para o seu irmão, diga shalom, nada quebrado e nada faltando. Lá em Israel, eles falam assim, todo mundo fala, shalom, shalom. Eles não falam só shalom. A maioria das... Quem já foi a Israel aqui? Pois é. Quem já foi a Israel? Quem vai a Israel? Vai qualquer dia, vai, Deus vai te levar. Fala para o seu irmão: vai a Israel. Não precisa de dinheiro para ir a Israel. Aleluia. Precisa de fé. E isso você tem, porque você é um escolhido de Deus. Aleluia. E lá eles falam shalom, shalom. Significa paz por dentro e paz por fora. A palavra shalom significa nada quebrado e nada faltando. Irmãos, eu quero terminar. Davi, eu admiro tanto Davi. Ele não deixava Golias ter a última palavra. E se você ler a biografia de Davi, você vai ver que em tudo, diga em tudo, ele dava glória para Deus. Quando ele venceu o leão, quando ele venceu o urso, ele disse: o Deus que me deu vitória no leão e no urso, também vai me dar vitória. É como se você dissesse assim: o Deus que me sustentou até agora vai continuar me sustentando. O Deus que supriu as minhas necessidades até agora vai continuar suprindo as minhas necessidades. Às vezes eu sou chamado para aconselhar pastores. Eu digo: irmão, não dependa de pessoas, dependa só de Deus. Não faça isso. Ele abriu um ministério confiado numa pessoa. Eu falei: não faça isso, não abra. Pastor, que isso? Que isso não? Não abra. Abra se você faz, se Deus está te mostrando, confiado no Senhor.
essa pessoa daqui a pouco ela vai embora. Não é assim que é a obra de Deus. Confie no Senhor, porque Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Irmãos, Golias amaldiçoou, Golias fez de tudo, mas Davi estava, sabe, irmãos, com aquela certeza. Ele diz assim, ele viu os pontos vulneráveis no inimigo. Ele olhou, ele bateu o olho, ele era tão treinado, ele era tão cheio da palavra, tão cheio de Deus, que quando surgiu o problema, já veio logo o versículo que ele tinha que usar. Quem está entendendo? Então ele já sabia o que fazer ali. Ele olhou assim e falou: o quê? Não erro nunca. Eu não erro nunca. Aquela testa daquele tamanho. Ele já viu de longe, ele falou: vou dar-lhe uma pedrada ali, vai ser uma só. Ele não vai nem ver de onde veio. Quando ele piscar, ele já tomou a pedrada na testa. Duvido que ele levanta. E ele deve ter pensado em situações alternativas. Ele tinha, irmãos, ele era quase todo. Golias tinha uma caneleira que vinha até no joelho. Entendeu? Ele tinha uma armadura. Mas Davi deve ter olhado e falado assim: ninguém aguenta uma pedrada dessa. Ele não tem muito ponto fraco, mas na testa ele não vai conseguir chegar com a mão a tempo. A pedra voa veloz. Eu sei do que estou falando. Eu não preciso de muito espaço daqui a ali. Diz a Bíblia, irmãos, olha aqui comigo, vamos ler aqui juntos. Ele diz assim, aleluia. Olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui. 44. Olha, o 43 é o diabo falando, é o Golias. E disse a Davi: por acaso sou algum cachorro, para que venhas contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu xingou todo tipo de palavrão que você pensar, e amaldiçoou ele ainda pelos deuses. Disse mais a Davi: vem atacar-me. Olha, queria amedrontar ele. Hoje mesmo eu vou te matar, e vou te dar a sua carne para os animais. Agora o 45. Mas Davi lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou atacar você em nome de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem humilhado e afrontado. E Davi não parou. Ele disse, o gigante ficou com raiva dele, daquela petulância. Aquilo era humilhante para o gigante, aquilo humilhava ele, então ele ficou nervoso com aquilo ali. Eu já vi muita gente ficar nervoso porque está humilhado. Olha o 46. Hoje mesmo Davi disse: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga aleluia. Diga: hoje mesmo Deus entregará o meu inimigo na minha mão. Ele disse: eu te ferirei, cortarei a sua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres, os soldados dos filisteus. Tem mais, eu não vou matar só você não, eu vou matar seu exército todinho. Meu Deus, era abusado, aleluia. Eu vou matar esse capetada toda, eu vou acabar com vocês todos. Hoje mesmo eu vou entregar o seu exército. Ele disse: para que todo mundo saiba que há Deus em Israel. Olha o 47, é o versículo que começamos. Ele disse assim: e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não precisa de espada nem de lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Irmãos, quando o gigante viu isso aqui, o gigante ficou tão irado, que o gigante falou assim: vamos acabar com isso logo. Só que Davi já tinha tudo planejado, as estratégias. Lembra que ele viu as brechas na armadura, os pontos fracos, ele já tinha tudo planejado. Ele enfia a mão no alforje, é agora. Não tinha pedra no estilingue, o estilingue estava ali. Diz a Bíblia, olha o que o gigante fez. Quando o gigante viu ele falando isso, o gigante ficou tão irado, falou: vamos acabar com isso logo, eu vou arrasar com você. O gigante, com aqueles passos grandes, sai andando em direção a Davi, e Davi não anda. A estratégia de Davi corre. Pensa o gigante vendo aquilo, ele lá e eu aqui, e ele falando, eu falando. De repente ele fala: vou acabar com isso logo, e vem, e eu saio correndo em direção a ele. Ele não entendeu, olha o texto. E naquilo que
o gigante andava, ele corria em direção ao outro. E nesse inteirinho, Davi enfia a mão no alforje, bota a seta e joga a pedra. Ele nem viu de onde veio a pedrada. Ele nunca imaginou o que ele faria com um simples estilingue. Vamos ler, 48. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi o quê? Correndo para o combate. Ali diz: apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. 49, por favor. E Davi, nesse momento, correndo, irmãos, tem que ter habilidade. Correndo, enfia a mão ali, bota na pedra. Olha lá, meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Meu Deus, aquilo veio numa velocidade. Você já brincou com isso aqui? Isso aqui é meu. Isso aqui é meu lá em casa. Essa é coisa de menino, né? Quem já brincou com isso aqui? Os meninos tudo, né? Até menina. Tem alguma mulher que já brincou com isso? É? Se vocês tiveram infância, hein? Mas vocês não fizeram isso que o irmão ali fez. Ele fez assim: Giovanni, dá 3 pulinhos aí. Mas não brinca com isso não. Dá 3 pulinhos, não vou dar. Vai, Giovanni. Aí, quem já fez isso com o colega? Será mal, hein? Misericórdia. Olhe bem, Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu a testa do filisteu. A pedra não matou o filisteu, olha o texto. A pedra entrou na testa dele, cravou lá dentro, fez só o buraco, cravou na testa, e ele teve, que o cérebro com a pancada, entende, irmãos? O cara tem um apagão, só que esse trauma foi muito violento. Aquilo entrou na testa dele e ele caiu como? Assim? Não. Ele caiu assim, ó. Ele caiu para frente com o rosto na terra. A pedrada foi tão forte que ele vinha andando ali, que aqui do jeito que ele estava, já caiu desmaiado. Ninguém acreditou no que estava vendo. Diga, ninguém vai acreditar quando vê a minha vitória. Diga, ninguém vai acreditar quando ver a minha vitória. Aleluia! Irmãos, ele caiu com o rosto em terra. Davi acabou de chegar, não precisou de outra pedrada. Davi chegou lá e todo marrento, botou o pé em cima do gigante e olhou para os filisteus todos, e olhou para todo Israel. Irmãos, eu acho que não tinha nem um pio. Era um silêncio sepulcral naquele lugar, naquela planície. E diz a Bíblia que ele meteu a mão na cintura do gigante, pegou a espada dele, fez o quê? Consagrou não, consagrou, mas cortou a cabeça de Golias com a própria espada dele. Vamos ler o texto, 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, atirou da bainha, que deve ter sido difícil, que aquilo era grande, e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então, deve ter pego aquela cabeção assim pelos cabelos, igual você vê no filme mesmo, tadinho, e levantou aquele negócio assim. Vendo os filisteus que seu campeão era morto, fizeram o quê? Fugiram. Diga, eles vão fugir. Aleluia. Diga, eu tenho a unção de Davi. Diga, eu tenho a graça de Davi. Diga, eu tenho a graça de Davi. Eles fugiram, irmãos. O campeão deles estava morto. A cabeça de Golias estava na mão de Davi agora. Aleluia. Eu tenho certeza que você tem lutado muitas batalhas secretas, outras visíveis, mas isso tudo é o treinamento de Deus. Não desista das provas, e provas sempre terão, sempre virão provas, mas em todo esse processo, não desanime, continue lendo a Bíblia, orando, porque é Deus te treinando.
Quando Davi estava lá quietinho, lá no mato, ele mirava ali naquele fio ali, ó, acertar no fio. Quando a gente era criança, aqui em Laranjeiras, hoje esse menino é o Alexandre, ele é até pastor. O Alexandre é mecânico, alguns conhecem ele. A gente tinha espingarda de chumbinho. Aí a gente atirava na folha. E a gente tirava o chumbinho na folha, acertava a folha, depois você tentava passar o outro tiro dentro do mesmo buraco. E ele conseguia muito fazer isso. Ele era bom, não era igual eu, mas ele era bom. E a gente fazia isso. Davi ficava treinando. Nessa manhã Deus está dizendo para você, desse tom de alegria e festa, que o Senhor está treinando você, meu irmão. Não desanime não. Uma hora dessa você vai deparar com a sua oportunidade na sua frente, que vai mudar a sua vida. Você tem que viver nessa expectativa, porque você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus poderoso. Você pode crer que o seu momento vai chegar, talvez. Sabe, irmãos, muitos dos sonhos que você tem, você já abortou. Mas eu quero dizer, esses dias eu estava lendo sobre isso, que muitos deles foram postos aí dentro do mar pelo próprio Deus. Você fala, é impossível, é grande demais, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Mas foi o próprio Deus que colocou dentro de você, para que você viva coisas grandes da parte de Deus. A unção de Davi está sobre nós. Você não pode deixar o inimigo ter a última palavra. Você tem a última palavra. Pode acontecer o que for, mas você vai sempre se manifestar dizendo: o meu Deus vive. Ele cuidou de mim até agora e vai continuar cuidando. O meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor se levantará. Aleluia. Você tem a unção de Davi, não corra dos gigantes. Em frente. Quando Satanás tomar alguma coisa sua, tomou um filho seu, um marido seu, faça como Davi, persiga o leão até alcançá-lo e tome da boca dele e recupere o que é seu em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Na autoridade do nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia.